Eu preciso de ajuda. Tudo que eu faço só dá em fracasso. Você sabe que jamais consegui fazer alguma coisa certa em toda a minha vida. É verdade. Tem razão. Conheço muito bem os seus defeitos. Aqui vemos o seu defeito de ver o mundo de uma posição errada. Que cena foda. De todo mundo no mundo, ele podia ter ido falar com qualquer pessoa, mas foi falar com a Lucy. Uma barraquinha que cobra 5 centavos e que não resolve absolutamente nada, mas que ironicamente tem fila toda semana. Para pra pensar nisso é ver a coisa mais realista que uma animação infantil já fez. A leitora preguiçosa diz que o Charlie Brown é só um personagem azarado, mas a verdade é mais pesada, ele é o cara que assume. Ele é quem organiza o time de beisebol que não funciona, ele planeja a apresentação de Natal que ninguém leva a sério, ele tenta fazer a pipa voar numa tarde inteira, ninguém pediu para ele ser o responsável por nada disso. Mas o pensamento dele é aquele que você conhece bem, se eu não fizer, ninguém vai fazer, e se ninguém fizer, tudo desmorona. Faz as contas de quantas vezes você usou essa justificativa só essa semana. Sabe, existe um tipo de cansaço que não tem um nome fácil, não é burnout ainda, não é necessariamente uma depressão, é só aquela sensação estranha de que você tem funcionado, você tem entregado tudo, você tem estado presente para todo mundo e por algum motivo que você não consegue articular direito, isso não está sendo o suficiente para você se sentir bem. Aí você não entende o porquê e afinal fez tudo certo. O problema não é o peso da carga, o problema é que a carga não para de crescer. Porque quando você é o tipo de pessoa que resolve, o universo manda mais coisas para você resolver. É eficiente e funciona muito bem, mas só para o universo. E aí chega um ponto onde você está tão ocupado sustentando as coisas que a pergunta "o que eu preciso?" vira algo abstrato. Quase que egoísta. Você ficou tão bom em responder aos que os outros precisam que esqueceu a mecânica de formular esta pergunta para si mesmo. E tem uma cena muito rara nos quadrinhos onde o Charlie Brown está deitado no telhado com o Snoopy só olhando para o céu. Ele não fala nada, não tenta consertar nada e, principalmente, não está sendo responsável por ninguém. É a cena mais importante dele porque o personagem inteiro foi construído ao redor do peso de carregar o peso. E carregar o peso é muito mais exaustivo do que só fazer força, porque inclui a performance de fingir que está bem enquanto não está. Pois lembra da última vez que você disse que estava ótimo quando na verdade estava um caco? Não é a mentira grande, mas aquela mentira automática, o tô bem, não precisa se preocupar, que sai da boca antes mesmo do cérebro pensar. A gente faz isso porque assumir que está mal dá trabalho para os outros, e dar trabalho é a única coisa que as pessoas que sustentam tudo não se permitem fazer. Eu não sei exatamente em que momento da infância a gente aprendeu a transformar o não precisar de ajuda em uma virtude, mas alguém ensinou isso muito bem e a gente comprou a ideia sem ler as letras miúdas, e o preço só aparece nos depois, quando você faz o inventário da sua vida e descobre que foi tão cuidadoso com todo mundo que esqueceu de colocar o seu próprio nome na lista. Mas o Sr. McQueen ainda tem chance. Vai fazer o seu trabalho. Sim, senhor. E tira esse aerofólio e esses pneus de corrida, tá ridícula. Você é uma treinadora, se lembra? Não uma corredora. Se fosse uma corredora, saberia do que eu estou falando. Mas você não é. Então se enxerga! Agora pensa bem. Pensa em quantas vezes você já ouviu essa exata frase saindo da boca de um humano real. Não num desenho da Pixar, mas em algum perfil do Instagram, em algum podcast, naquele seu amigo que parou de sair e sumiu porque disse que está focado nele agora. É o discurso do lobo solitário que virou estética de produtividade e que nunca mais saiu da timeline de ninguém. A gente romantizou ser o McQueen nessa cena, a gente achou que isso era disciplina, que era essa mentalidade dura que separa os vencedores dos quem ficam pelo caminho, mas o filme inteiro gasta 2 horas provando que isso é uma mentira. A lição óbvia de que você precisa de uma equipe para trocar os pneus mais rápido, qualquer palestra motivacional de RH já te deu. Não é isso que pesa aqui, o que pesa de verdade é o que acontece com você depois de cruzar a linha de chegada sozinho. Cancela plano, diz não para convite de amigo, promete que depois você vai, porque agora é um momento crucial. Aí o tempo passa e você consegue, você vence. E no momento em que você pega o celular para contar para alguém que a sua vida deu certo, você percebe que a lista de contatos ficou curta demais. Aí sabe o que você faz? Você posta um story, porque o story no fundo é só um grito disfarçado de comunicação.
Você joga a vitória para 200 pessoas ao mesmo tempo porque percebeu que não tem mais uma pessoa específica para conversar. Se tivesse, já tinha mandado no privado. 200 curtidas não resolvem o silêncio de não ter para quem ligar às 10 da noite. Tem um momento no filme do McQueen, chega naquela cidadezinha do Radiador Spring e acha tudo aquilo um atraso de vida. Uma cidade sem velocidade, sem patrocínio, sem relevância. Ele vê pessoas passando o dia inteiro cuidando de coisas que não vão dar lucro nenhum, se importando com gente que não vai alterar o placar final. E pela métrica dele, ele tá certíssimo. O problema é só a métrica. Quando você passa sua vida otimizando uma única variável, seja dinheiro ou sucesso, você fica excelente nela. Mas você só descobre o custo disso no dia em que para de olhar para o resto, um resto que não cresceu, que na verdade escolheu. Aquela copa pistão no final, o filme chama ele de taça vazia. É uma taça literalmente um objeto oco por design. Ela não tem fundo, ela nunca enche, é só um formato de metal. Você não precisa de uma vida pulsando em volta daquela taça para que ela signifique alguma coisa. O amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. A gente decora essa frase. E o perigo de decorar alguma coisa é que esse é o primeiro passo para você parar de ouvir de verdade. Quando você sabe uma coisa de cor, você não pensa mais nela, você só reproduz. Então faz um favor para mim agora, finge que você acabou de ouvir isso pela primeira vez na vida. A gente costuma ver essa frase como algo muito carinhoso. Tem a palavra dádiva, tem um presente, é uma tartaruga falando bem manso, com uma musiquinha oriental no fundo. Dá quase uma sensação de tomar um chá de camomila. Mas se você limpar as palavras afetuosas e olhar só pro esqueleto do que ele disse, que sobra é quase violento. Vai sobrar isso aqui, você só tem o agora. Isso aqui que você tá fazendo nesse exato milésimo de segundo, ouvindo a minha voz, lavando a louça, esperando o ônibus encostar, pensando se vai ou não responder aquela mensagem. É isso, não tem outra coisa. O ontem já sumiu, o amanhã nem nasceu. Hoje é o único lugar geográfico do universo onde você consegue existir de fato, e você provavelmente vai passar ele inteiro morando em outro lugar. Outro dia eu tentei fazer uma conta mental. Cheguei em casa à noite, deitei na cama e tentei lembrar do que eu tinha realmente vivido naquele dia. Não os eventos que aconteceram comigo, mas os momentos que eu estava ali presente para viver. Foram só 2 momentos, a hora de tomar banho e uma conversa boba que eu tive na padaria de manhã. O resto do meu dia foi inteiro pensando em outra coisa enquanto eu fazia outra coisa. Foram só 2 momentos. E não me entenda mal, isso não é uma distração patológica de depressão, é só como a gente funciona, é o nosso modo de padrão de fábrica hoje. Seneca escreveu sobre isso 2000 anos atrás. Ele disse que o nosso maior problema não é a vida ser curta, é a gente desperdiçar a vida como se ela fosse longa demais, como se a gente tivesse um estoque finito de hojes guardados no armário. Então tira a culpa do algoritmo, não é um trauma da modernidade, o ser humano sempre foi assim. O que me incomoda nessa cena do Owei é que ele passa por fofa, e não é. É uma frase que joga o problema direto no seu peito. Ele tá te avisando com aquele sotaque calmo que daqui a 1 hora, essa hora de agora não existe mais. Vai ter virado ontem. Ou seja, história. Ou seja, nada. E você tá aí rolando o feed e vendo reels de cachorro. Eu também tô, sabe? E eu não vou ser hipócrita. Eu não sei se a solução é viver o presente o tempo inteiro. Eu já tentei e é bem exaustivo. Ninguém aguenta ser um monge focado o tempo integral. Talvez o segredo não esteja na iluminação, seja só notar o momento que você se perde e dar aquele estalo na mente e pensar: nossa, eu viajei de novo. Ter essa consciência já basta. Isso não te transforma num ser evoluído da noite pro dia, não muda nada do lado de fora da sua janela, mas te devolve, nem que seja por alguns segundos, pro único lugar onde sua vida realmente está acontecendo, que é o aqui. Um personagem carrega o mundo nas costas e não pede ajuda. Um que vence sozinho descobre que não tem o que falar sobre a vitória. Um que passa o presente inteiro morando em outro tempo. São 3 desenhos infantis diferentes, mas no fundo são 3 formas diferentes de descrever exatamente a mesma pessoa. A grande questão que fica hoje é: qual dos 3 você mais conhece? Não na tela do cinema, em você. E se você reconhecer um pedaço seu ali agora, está pensando em só fechar esse vídeo e continuar o seu dia como se nada tivesse acontecido, sabe? Isso também é uma escolha. Se esse conteúdo fez sentido pra você, se inscreve e ativa seu DNA Nerd. Até a próxima, mutantes da internet.